Amém? Isso. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como de um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai e voltes pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra nessa noite, Deus. Pai, um assunto tão complexo, um assunto tão necessário de ser comentado, de ser debatido, de ser, Pai, discutido no meio da sociedade e também no meio da tua igreja, Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor graça, sabedoria, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga luz para os olhos do nosso entendimento, sabedoria para o nosso coração. Pedimos ao Senhor, Pai, que Ele nos dê maturidade e responsabilidade, Senhor Deus, na exposição dessa mensagem, Senhor. Peço ao Senhor que o coração dos teus servos sejam abertos e voltados para a tua palavra nessa noite, para que em tudo, Pai, o Senhor possa nos instruir, nos abençoar, para que em tudo o Senhor receba a honra e a glória neste lugar, Senhor. Abençoa nossos corações, abençoa nossas mentes, abençoa nossas vidas e nos dê vitória pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos, o profeta Elias, ele foi chamado pelo Senhor, ele aparece na Bíblia já profetizando contra o rei Acabe. Olha, é o seguinte: sobre a minha palavra não vai chover nesse lugar, tá entendendo? Eu sou homem de Deus, sou profeta de Deus, vocês têm andado fora dos caminhos do Senhor e não vai chover e pronto, acabou, né? E realmente não choveu, né? E depois de um período,
ele foi enfrentar os profetas de Baal e os profetas de Azera. Se você der uma olhadinha aí, no capítulo 18, versículo 19, ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Lá no versículo 40, vai falar que ele matou os profetas de Baal, né? Mas há uma conjectura, há um entendimento que ele também matou os outros 400 profetas de Azera. Então, num dia, Elias matou 850 homens. E agora, Acabe, como era mandado por Jezabel, né? Homem mandado por mulher, um perigo. Ele agora, né, manda um zap para Jezabel. Olha aí, ó. Mandou a foto, né? Olha o que ele fez com os profetas. Matou os profetas tudo. Matou os profetas de Baal, destruiu os profetas de Azera. Esse Acabe está perturbando a minha mente, Jezabel. Aí o que Jezabel faz? Manda um recadinho para ele. Lá no capítulo 19, né? No capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles. De um deles quem? De como um dos profetas de Baal ou de Azera que ele havia matado. O que Jezabel fez? Ameaçou Elias de morte. Agora, o que nós vemos? Nós vemos um homem que acaba de matar 850 homens na espada, arranca a cabeça deles todos, fugindo de uma mulher. Fugindo de uma mulher. E a história de Elias é interessante, né, que ele literalmente foge e se esconde. E se esconde. E eu quero pedir permissão aos irmãos para deixar esse texto um pouco e poder retornar nele no final da mensagem, para nós entrarmos num assunto que é o que atingiu a vida de Elias. Elias, ele sofreu de um quadro grave de depressão. E não vemos os sintomas da depressão, né? Como que isso atinge a mente, o coração da pessoa. Talvez a sua família, talvez você mesmo sofra desse mal, você não sabe. Talvez as pessoas tenham te tratado com desdém, te tratado com ignorância, porque não consegue compreender o atual quadro de situação da sua saúde. Amém? E Deus hoje Ele quer libertar, Ele quer curar a sua alma. Deus Ele quer te orientar, né, o que você deve fazer. A depressão, ela é uma doença assim como qualquer outra doença, irmãos. Como diabetes, como miopia, câncer, né, hipertensão, problema de coração. Assim como essas doenças, a depressão é mais uma doença. Mais uma doença, tá? A depressão hoje é um dos temas mais discutidos, tá, entre os médicos, entre a medicina. As clínicas psiquiátricas e de psicólogos estão lotadas, estão abarrotadas. Uma das áreas que mais cresce hoje é a área da psiquiatria, tendo em vista que esse mal ele atinge, né, todas as classes de pessoas. Ele atinge toda a humanidade, japonês, brasileiro, árabe, né, muçulmano, satanista, né, crente. Ela não escolhe, a depressão não faz acepção de pessoas, né? Ela não distingue pelo sexo, pela raça, pela cor ou pela religião. E a depressão, ela mata. A depressão pode matar. A depressão ela destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói vidas, destrói carreiras profissionais, destrói famílias, se não houver tratamento. Tem tratamento para a depressão. Eu trouxe alguns dados aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 20% da população mundial sofre de depressão. Então, se nós vamos olhar por essa estatística, 20% das pessoas que congregam no Tirol podem ou estão sofrendo de depressão. Tá? Dá um total aí de mais ou menos, de 300 a 400 milhões de pessoas no mundo sofrendo com depressão. Segundo essa mesma Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2020, a depressão, até 2020, então até daqui 2 anos, a depressão será a segunda causa de morte em todo o mundo, perdendo apenas para doenças do coração. Então, até daqui 2 anos, a depressão vai ser a segunda causa de morte em todo o mundo, perdendo somente para doenças de coração. A depressão
ela não escolhe idade, tá? Tem crianças que sofrem de depressão. Nós vamos entender por que tem crianças que sofrem de depressão, né? Não sei se a Ana Paula lembra uma vez uma criancinha, nós vimos a foto dela, né? Não estou lembrado do nome aqui, mas a criancinha com o rosto já assim totalmente depressivo e chorava assim, conversando com você, olhando para você e lágrima descendo no olho da criança. Muito triste, uma coisa pesada. A depressão, irmãos, ela é a maior causadora de suicídio no mundo. Irmãos, mais pessoas suicidam do que são assassinadas. O índice de suicídio ele é muito maior do que o índice de homicídio. Mais pessoas tiram a sua vida do que mais pessoas matam as outras. Só que isso não é divulgado, há um acordo com a mídia, né? E geralmente de cada um suicídio que eles divulgam já aconteceu 10. Tem uma outra estatística aqui, que em 2015, 700 a 800 mil pessoas cometeram suicídio. E a maioria delas por causa da depressão. Os irmãos têm uma noção, uma ideia, né? O culto começou às 19 horas. Já tem 1h15 que nós estamos no culto. E a cada 40 segundos que passou, uma pessoa cometeu suicídio no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então é um assunto de grande relevância para nós. É um assunto de extrema relevância para a Igreja do Senhor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, todos os habitantes da Terra, até 2020, eles vão sofrer pelo menos de 3 males: ansiedade, estresse ou depressão. Até 2020, né, todos nós poderemos sofrer de estresse, ansiedade ou depressão. Hoje em dia é muito comum, quando a pessoa fazer uma entrevista para emprego, né? Você tem alguma característica que você considera negativa? Eu sou ansioso. Ansiedade. A ansiedade tomou conta. Eu já disse aqui que antigamente era cozinhado, a comida era feita sobre pedras, né? E feita na fogueirinha. Depois inventaram o fogão a lenha, né? Otimizaram, melhoraram a questão. Depois fizeram o fogão a gás, que é um pouco mais rápido, e inventaram o micro-ondas. Não sei se inventaram alguma coisa depois do micro-ondas, né? Uma varinha mágica que faz as coisas acontecer, né? Eu tenho um ICIMI hoje, segundo que os fast food, né? Chega lá, demorou 5 minutos. 5 minutos que eu pedi meu hambúrguer, não é possível. 5 minutos, né? É um absurdo. Mas, então, até 2020, as pessoas vão estar sofrendo de ansiedade, depressão e estresse. A depressão, irmãos, é uma das doenças mais comuns em todo o mundo. E engraçado, por que a gente nunca pregou sobre isso aqui, né? Vai fazer 3 anos que a gente está aqui caminhando aqui e nós nunca falamos sobre depressão. Não é verdade? Talvez a pessoa ela tenha depressão, mas não sabe que sofre de depressão. Talvez ela pense que é um outro mal, né? E é necessário diagnosticar e tratar a depressão. Ela tem tratamento, viu? Há um preconceito muito grande em assumir ou aceitar que a pessoa sofre de depressão. Sabe por quê? Porque tem um estigma em cima da depressão, achando que depressão ela pode ter origens não materiais, não humanas, e sim espirituais. Tá? Logo, o sofrimento dessa pessoa ela aumenta porque ela não vai buscar tratamento. E a vida dela se torna, né, uma derrota, a vida dela se torna uma coisa, um fardo pesado para ela poder carregar. Então nós temos que quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito de que depressão é coisa de Satanás, é coisa do diabo, é coisa de pecado. Eu vou trazer os dados daqui a pouco aqui, tá? A depressão, ela é mal compreendida pelos pais de quem sofre, ou pelos filhos de quem sofre, ou pelos familiares de quem sofre, ou pelos amigos de quem sofre, ou até mesmo pela pessoa que está sofrendo de depressão. Tá? Ela é muito mal compreendida, muito mal interpretada na vida das pessoas. Às vezes, ela é mal compreendida pela igreja. Ela é mal compreendida pelos pastores. E eu vou ser sincero com os irmãos, depois que eu estudei sobre isso daqui, eu disse, meu Deus, que vergonha, né? Quantas vezes eu tive um conceito totalmente errado sobre a depressão?
Quantas nós cantamos aqui, né? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não é isso? Quantas vezes nós cantamos isso daqui, irmãos? E tem doenças que abate a alma, abate o coração. Tem um pastor que chama T.L. Osborne, né? Tá na internet lá. Ele é um pastor neopentecostal americano. E ele fala que a depressão é de origem demoníaca, é diabo. É Satanás agindo. E aí o que eles fazem? Eles fazem campanhas em cima disso. Se vamos observar, às vezes passa um carro na sua rua lá. Venha participar da campanha do descarrego. Você que sofre de depressão, estresse, ansiedade. Venha ficar livre desses espíritos malignos. Meu Deus, quanta ignorância. Por que não fala, vem ficar livre da torção do joelho? Vem ficar livre do problema de coração, da hipertensão, do diabetes, da miopia. É uma ignorância, irmão. Temos que estudar, temos que entender, compreender a nossa realidade. Tem um outro que chama Jay Adams, um teólogo também, neopentecostal. Ele fala que, ele tem um livro que chama O Conselheiro Capaz. E ele fala nesse livro, né, que a depressão ela é originada do pecado. Se você está em depressão, é porque você pecou. Tá vendo? É a mão de Deus sobre você. E nós sabemos, vamos entender que nem sempre, ela pode sim se originar de um pecado, né? Mas nem sempre a depressão é a origem de pecado. Tá? Então tá, pastor. Pergunta o senhor, pessoas cheias do Espírito Santo, crente, pode sofrer depressão, sim ou não? Sim, claro que pode. Claro que pode. Tá? Nós temos crentes que sofrem de depressão, temos pastores que sofrem de depressão, missionários. Na história bíblica, vou citar alguns nomes daqui a pouco, e pessoas que, né, sofreram de depressão terrível. David Brainerd foi um dos missionários mais destacados da história, né? E o pastor John Wesley, que também foi um pastor avivalista, né, inglês, era chamado o homem de um livro só, porque ele era apaixonado com a Bíblia, né, e não recomendava muitos outros livros. Ele falou assim, olha, se eu tiver que recomendar alguma coisa para ler, eu vou recomendar o diário de David Brainerd. Porque o que ele escreve é tão de Deus, é tão fantástico, é tão cheio de unção, né, que compensa você parar e estudar o diário de David Brainerd. David Brainerd, ele tinha uma depressão tão profunda, que ele não conseguiu casar com a filha de John das Edwards. De tanta depressão que ele sofria. O pastor John Bunyan, eu até citei na escola dominical hoje pela manhã, ele ficou preso durante 14 anos na Inglaterra por pregar a palavra de Deus. E a cela dele tinha uma grade que dava para ele ver os filhos dele lá fora. Ele, 14 anos preso, vendo os filhos dele padecendo de necessidades terríveis. E a depressão tomou conta do coração daquele homem, ele chorava incessantemente. E foi um autor de um livro chamado O Peregrino, o livro mais vendido depois da Bíblia. Pastor Charles Haddon Spurgeon, irmãos, é considerado o príncipe dos pregadores. Se os irmãos parar para ouvir, tem pregações dele que são recitadas no YouTube, na internet. Vocês parar para ler, para ouvir o que Spurgeon escreveu, os textos, as mensagens que ele pregou, são coisas maravilhosíssimas. E teve momentos na vida de Spurgeon que ele teve que abandonar o público, se afastar da pregação, para ele poder tratar de depressão. Ele sofria de gota nos pés e sofria de depressão. O que acontece é que às vezes nós ignoramos esse fato, nós queremos ignorar, achar que por causa de conceitos errados que temos na sociedade, nós devemos ignorar esse assunto, ignorar essas coisas, não nem falar sobre isso. E pelo contrário, devemos falar, devemos tratar, devemos buscar ajuda em todo momento. Pastor, você conhece alguém da Bíblia, né, que sofreu depressão? Sim. Entre inúmeros outros nomes, eu quero destacar Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 14. Você pode anotar e ler depois na sua casa, anota aí. Quem mais, pastor? A nossa irmã Ana, né, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Alma angustiada, abatida, entristecida, porque não podia ter filho.
O profeta Jeremias, chamado de profeta chorão, né? O Jeremias vivia uma depressão terrível por causa do povo de Israel, vivia chorando em lágrimas. Você pegar o livro de Lamentações de Jeremias, dá uma lida no livro de Lamentações de Jeremias, você chora junto com ele. Meu Deus, o que é isso? Né? Você pode anotar a referência aí de Jeremias capítulo 20, do versículo 14 ao 18, e Lamentações capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Também não podemos esquecer do nosso patriarca Jó, né? O patriarca Jó também, ele teve um motivo, né, plausível para sofrer de depressão. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, sofreu de depressão também. Está lá no Salmo 42, no Salmo 32, no Salmo 51, revela a depressão de Davi. E para fechar, para falar assim, olha, realmente então não tem jeito, né? O próprio Senhor Jesus. Assim, Jesus sofreu de depressão? Sim. E eu quero fazer questão aqui do relato de Lucas, que Lucas era médico. Se você ler os outros evangelhos, não vai destacar, não vai dar um enfoque no que Lucas destacou. Lucas falou assim, olha, vamos ler lá, Lucas capítulo 22, 39 a 46. Lucas 22. Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Abra aí, por gentileza. O maior estágio de depressão antes do suicídio que uma pessoa pode chegar. Saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça como a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Ele estava tão angustiado que o pai enviou um anjo para confortar ele. E posto-se, presta atenção nesse versículo, irmãos. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Para quem acha que depressão é coisa de gente endemoniada, né? Que é coisa de pecado, agora fala para Jesus, né? É por isso que temos que ter uma visão crítica das coisas, irmãos. Temos que parar, pé no chão. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Então tá. Dados esses conceitos, vamos para o conceito do que é depressão. O que é depressão, pastor? Depressão é um transtorno emocional caracterizado pela perda da felicidade, entrando em estado de abatimento. A depressão, ela pode ser crônica, ou pode ser aguda, ou pode ser momentânea. A depressão é a perda de interesse pelas coisas e principalmente pela vida. Geralmente a pessoa que sofre de depressão, ela já tentou suicídio, ou pensa em tentar suicídio, ou quer morrer. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer matar aquela tristeza que está dentro do coração dela. Pensa em Elias. Se Elias quisesse morrer, irmão, Deus, eu estou aqui, me mata, pega a minha... Se ele quisesse morrer, tinha que ficar lá para Jezabel matar ele. Sim ou não? Se ele quisesse morrer, eu vou ficar aqui, já cansei. Mata então Jezabel. Mas não, ele foge. Aí ajoelha, ó Senhor, eu não aguento mais, me mata. Deus, calma, Elias, vai morrer agora não. Tem muita coisa para você fazer ainda. Então depressão é o que, pastor? É a melancolia da alma. É um estado de exaustão física e emocional. É um esgotamento físico e emocional. Tá? E então vamos entender quais tipos de depressão que existem, irmãos. 2 tipos, e eu quero que você repita comigo. Primeiro, a endógena. Fala assim, endógena. O que é depressão endógena? Endo, interno, gena, gerado. Gerado de dentro, ou gerado por dentro. A depressão endógena, ela é originada da parte interna do organismo, da parte química do organismo.
da parte hormonal. Não tem a ver geralmente com a psique. Não é um fato externo, é um fato interno. Então tem pessoas que sofrem de depressão hereditária. A minha mãe teve depressão e eu também tenho depressão, porque isso é normal. Nós temos na nossa família uma característica de depressão que é hormonal. É uma falta de um hormônio que me faz ficar triste o tempo todo. Por exemplo, a serotonina. A serotonina é chamada de... A leptina, endorfina, serotonina, né? São chamadas de hormônios da alegria. E quem tem baixa nesse hormônio, ele fica triste o tempo todo. Entra no estado de depressão, tá? É genética, né? Pode ser genética, pode ser hereditária e ela é tratada com medicamento e terapias. Daqui a pouco eu falo sobre os tratamentos desse tipo de depressão. Não tem nada a ver com maldição hereditária. Por exemplo, vamos ver um outro exemplo. O meu avô teve câncer, o meu pai teve câncer, eu posso ter câncer. Isso não é maldição hereditária. Isso é genética hereditária. É diferente. A maldição é uma coisa que Deus lança sobre as nossas vidas. Amém? Entenderam até aí, queridos? Vamos continuar. Então nós temos a endógena. Endógena é aquela que é gerada por dentro, devido à minha característica física ou à minha genética. Tá? E nós temos a outra que eu quero que você repita comigo, que é a exógena. Vamos dizer 1, 2, 3 e? Exógena. A ex, fora, né? A exo, que é gerada por fora, ela é mais comum. Essa endógena também existe, muitas pessoas sofrem com ela, tá? E nós temos a exógena. A exógena, ela é gerada por um fator exterior. Ela é uma depressão chamada de depressão reativa, pelo fato de você reagir a uma situação que aconteceu com você. O que pode gerar para essa situação externa, né? Que situação externa que pode ser gerada, que pode causar depressão em mim? Eu fiz uma lista aqui, irmão, eu tive que parar porque a lista é extensa. Mas vamos lá. A pessoa pode estar cansada por situações do cotidiano. A pessoa pode ter um trauma, um abuso na infância. A pessoa pode ter passado por um luto, morreu alguém da família que ela gostava muito e ela não consegue esquecer isso. A pessoa pode ter sofrido uma violência doméstica, apanha de alguém. Traumas na infância, né? Traumas no casamento, um divórcio traumático, uma separação dolorosa que fez a pessoa entrar em estado de depressão. Pode ter sido estuprada, violentada sexualmente. Pode ser derivado de pecado. A pessoa cometeu um pecado, não confessou esse pecado, está sofrendo fatidicamente. Pode ser um fator espiritual, uma opressão maligna. Vamos ver isso daqui. Pode ser por causa da demissão de um emprego. Gostava muito do emprego, estava precisando muito do emprego, foi demitido, ficou extremamente aborrecida, chateada, achou que não foi valorizada, né, pelo patrão e entra no estado de depressão. Pode ser porque ela perdeu um bem, né, roubaram o carro dela, a casa dela caiu, explodiu, alguma coisa assim, né? A chuva veio e derrubou a casa dela, ficou extremamente angustiada. Pode ser gerado porque as pessoas te isolaram num grupo que você ama muito. Imagina que você faz parte dessa igreja e de repente simplesmente a igreja não te passa, não te enxergar aqui mais, né? Você se sente sozinho em meio à multidão. Terrível, é terrível. Pode ser gerado também por um abandono. Talvez você foi abandonada quando era pequena, foi abandonada na fase adulta, ela não conseguiu suportar, entender isso daí e entrou em profunda tristeza, em profunda angústia, entre outras formas, outras causas que podem gerar a depressão exógena, causada por um fator exterior. Então ela não é causada pela genética, ela não é causada por hormônios, ela não é causada pela química do organismo, ela é causada por um fato externo ao seu corpo. Amém? Pastor, já entendi que então que tem dois tipos de depressão. A endógena, que é gerada por dentro, e a exógena, que é gerada por fora, gerada por fatores exteriores. O senhor pode me falar, por exemplo, de sintomas de alguém que tem depressão? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque tem uma lista enorme aqui. E essa lista ela começa nos pensamentos, nos sentimentos, no comportamento, amém? E no físico. Vamos primeiro pelos comportamentos. A pessoa que geralmente ela sofre de depressão é uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Como assim, pastor? Ela pode ter uma perda do sono ou aumento do sono.
Esses dias para trás, né, a irmã Leni teve para o pastor Ferreirinha, eu estou vendo você meio angustiado, meio triste, né? A irmã Leni me perguntou. E realmente eu estava mesmo. A Ana Paula me perguntou, você está meio triste? O que foi? Eu não sei, amor, eu estou meio triste, eu estou meio abatido, eu não sei. E estava triste mesmo. E eu fui perceber, né? Fui perceber o quê? Que eu trabalho à noite. E tem esses hormônios leptina, endorfina e serotonina, que são os hormônios da alegria, eles são liberados quando você atinge o sono REM, que é a melhor fase do sono, né? E por muitas das vezes eu perco esse sono REM, né? Eu já estou me programando para abandonar o serviço noturno e ir para o dia, para eu poder dormir. Eu preciso estar bem para pregar para os irmãos aqui. Amém? Não pode ficar triste não, a menos que Deus queira me provar. Então, a perda de sono é um dos sintomas da depressão ou o aumento dele. Tem pessoas que dormem 12, 13, 14, 15, 16 horas, quer ficar dormindo o tempo todo para não ter que acordar e bater de cara com a realidade. Tá? É a insônia ou a sonolência extrema. O que mais, pastor? Uma agitação descontrolada, fala demais, pessoa é totalmente elétrica. É um sintoma de depressão. Ela não para o tempo todo, a mão mexe, tá mexendo, tá cutucando os outros, né? Tá procurando mexer em alguma coisa, fala demais, chama atenção para si o tempo todo, uma carência afetiva que nada satisfaz. É um sintoma de depressão. Dificuldade de realizar tarefas simples, como o que, pastor? Cortar a grama do seu jardim, lavar louças, arrumar a casa, manobrar um carro ou dirigir um carro. Está com dificuldade de dirigir. Chegar lá, a casa está uma bagunça, por quê? Não é porque ela quer, é porque ela tem sintomas de depressão que precisa ser tratada, né? E aí, se a pessoa que está do lado não entender isso, né, vai começar uma crítica ferrenha em cima dessa pessoa e não vai ajudar em nada, vai agravar ainda mais o quadro da pessoa. O que mais, pastor? Perda dos prazeres da vida, dos prazeres simples, alimentar, por exemplo, né? Participar de jantares, de festas em família, de reuniões em famílias. A pessoa para de ter sonhos, de ter projetos para o futuro, tá? O comportamento dela muda. Ou às vezes a pessoa pode ser mal-humorada, né? A irritabilidade dela é extrema, pode nem chamar o nome dela. O que foi? Calma, só chamei o seu nome, né? A pessoa fica com uma ira compulsiva, uma raiva o tempo todo. Então presta atenção, se você tem raiva, ira compulsória, né, irritabilidade, mau humor o tempo todo, pare e pensa. Você pode estar com um sintoma de depressão. O que mais, pastor? A pessoa não consegue relaxar, está tensa, dá bruxismo, né, morde a boca, fica tudo mordido, come as unhas, tudo. Tá? É um sintoma de depressão também. Às vezes a pessoa fica indisposta, ela fica com rigidez muscular e pode causar até uma doença que eu vou tentar lembrar o nome dela agora aqui. Oh, meu Deus. A doença da musculatura. A Paula me ajuda, Ana Paula. Tendinite. Não, eu tenho outra também. Quem se indicava, oi? Fibromialgia. Isso. A fibromialgia. A fibromialgia também é um sintoma de pessoas que estão desenvolvendo ou desenvolvem ou têm depressão. Dificuldade de concentração e dificuldade de tomar decisão. Tem pessoas que não conseguem concentrar, mas de jeito nenhum. Ela está no culto aqui, ela está o tempo todo mexendo, pegando o celular, ela não consegue concentrar. Ela tem dificuldade de tomar decisão. Não sei se eu vou com a roupa vermelha ou com a amarela, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, né? A pessoa fica indecisa, aquela indecisão permanente, ela não consegue. Tudo que ela vai fazer tem que perguntar para os outros, ela não consegue ter uma decisão própria. É um sintoma de depressão. A ansiedade incontrolada, tá vendo? A ansiedade incontrolada é um sintoma de depressão. Indisposição em cumprir os seus compromissos, como trabalho, escola, faculdade. A pessoa quer ficar em casa, não quer ver ninguém, quer ficar isolado. O isolamento também é um comportamento, né? Perda no prazer de atividades que sempre realizou, como almoço em família, futebol, cinema, shopping, né? Perda para quem é casado, a perda pelo interesse sexual, né? O parceiro está lá e aí, será, né? Mês que vem a gente conversa. E esses sintomas, irmãos, se eles permanecerem por mais de 20 dias, para e marca uma consulta. Viu? Esses sintomas frequentes por mais de 20 dias, para e marca uma consulta. Sintomas no
comportamento. Além de que, pastor? Do isolamento social ou a fobia de pessoas, medo das pessoas. Não vou sair na rua não. Talvez a pessoa que já foi assaltada, né? Ela entra em estado de depressão tão grande que não sai na rua mais. Não vou não. Não me segura e não vai de jeito nenhum, tá? Que mais? Sintomas do pensamento. Primeiro, um pessimismo, né? Um pessimismo enorme. Aquela pessoa negativa, negativista. Tudo que você conversa com ela não dá certo. Aqui, vamos fazer um jantar? Não, e se a comida estragar? E se essa pessoa não gostar de você cozinhar? E começa aquela negatividade terrível, né? Aqui, vamos viajar de jeito nenhum sem bater o carro. Vamos no cinema, e se a gente for assaltar no meio do caminho? Tudo que você quer programar para fazer com ela, ela sempre destaca o lado negativo, né? Nada na mente dela vai dar certo, tudo vai dar errado, né? Ó céu, só chove em mim, né? Só acontece comigo, pelo amor de Deus, só o pneu do meu carro que fura, e por aí vai. No pensamento, essa pessoa tem pensamentos tão negativos que um dos principais pensamentos da pessoa é o suicídio. E ela chega até a tentativa ou até a consumação. Pensamento de morte. Sabe por quê? Ninguém gosta de mim. Eu sou infeliz. Ela vai pensando isso, né? Ninguém me vê, ninguém gosta de mim, né? É melhor eu morrer, né? E a maioria dos suicídios, né, são de pessoas que sofrem de depressão. E Deus quer tratar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pensamentos frustrantes, né? Tipo assim, é tudo culpa minha. Eu sou culpado. Qualquer coisa que caiu um copo aqui na igreja, eu tenho participação de culpa, porque eu vi aquele copo, podia ter orientado o pastor, falou, o copo caiu, a culpa é minha. Né? Pensamento de invalidez, eu não sirvo para nada. Todo mundo tem uma utilidade na igreja, todo mundo tem utilidade na família, todo mundo tem utilidade no trabalho, mas eu mesmo não sirvo para nada. Né? Não sou importante, todo mundo me odeia. Esse tipo de pensamento, né, ele permeia a mente da pessoa que sofre de depressão. E nos sentimentos, tristeza permanente, né? Igual eu falei para os irmãos, eu estava sentindo triste, meu Deus, um trem errado comigo. Marca um psicólogo, vou marcar um psicólogo, se não melhorar eu vou mesmo, psiquiatra, vou dar um jeito. Né? Não pode ficar com essa angústia, essa tristeza, meu irmão, não é bom não, tá? Trem é ruim, trem é terrível. É uma angústia da alma mesmo, uma coisa profunda. E eu não peguei um estado profundo, não. Foi uma coisa rapidinha. De uma semana ali, 2 no máximo, né? E não gostei, não quero de novo, não. Né? Um trem terrível. Uma melancolia que não passa de jeito nenhum, uma ansiedade permanente, um desespero, uma aflição, uma baixa estima. Aquela pessoa sempre para baixo, sempre triste. Né? O sentimento dela de infelicidade o tempo todo. Ela não consegue firmar de jeito nenhum. Né? Toda hora que você olha para ela, está querendo chorar. Ou a própria fisionomia dela é uma fisionomia fechada, de choro, de lágrima. Né? Você olha para ela, você consegue identificar assim, rapidinho que ela sofre de depressão. Sentimento de culpa. Né? Ela tem um sentimento de culpa que consome ela por dentro. Tá? Se sente inútil. Ela não se sente capaz de fazer nada. Se sente sobrecarregado, tudo para ela é demais, não, mas tudo é eu também, né? Só procura eu, é só eu que tenho que fazer as coisas dessa casa, é só eu que tenho que lavar, é só eu que tenho que passar, é só eu que tenho que cozinhar, é só eu que tenho que dirigir o carro, mas ninguém faz nada, é só eu, aquele sentimento de estar sobrecarregado, que tudo é demais para essa pessoa. Sentimentos de infelicidade, de indecisão, de desapontamento, né? Eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Perdão pela palavra, quem entende a palavra, né, sem a graça, né? E um sentimento de irritação. Ela se sente irritada o tempo todo, um ódio interno, uma raiva interna que não passa de jeito nenhum. São os efeitos da depressão na parte de sentimento e na parte física. Na parte física, uma fraqueza e um cansaço, um esgotamento que não passa de jeito nenhum. É por isso que geralmente a pessoa que sofre de depressão, ela fica deitada o tempo todo. Não tem ânimo para fazer as coisas, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para lavar vazio, fazer uma comida, ela não tem ânimo para arrumar a casa, ela não tem ânimo para dirigir, ela não tem ânimo para trabalhar. Geralmente você pega uma atestado de 30, 60 dias, 90 dias, não estou tratando de depressão, estou muito mal. Porque é uma indisposição permanente. E mais, pastor, ou uma agitação controlada. Serelepe, né? Agitado o tempo todo. Aí a pessoa, nossa, pessoa é muito alegre, não é.
Essa agitação incontrolada é sintoma de depressão. Perda do apetite ou o aumento dele. Geralmente uma pessoa que sofre de depressão, né, ela emagrece muito. Seca, né? Mas fulano dá pra ver que tá passando a cachorrinha, hein? Ó. Secou todo. É sintoma de depressão. Literalmente a perda do apetite, não quer comer mais, eu não estou com fome não. Todo mundo comer, mas não tem prazer em comer. Outros, pelo contrário, desconta tudo na comida. Eu vou comer tudo até morrer, eu quero comer tudo. Né? Vou comer, enquanto eu puder comer, eu vou comer. Geralmente a pessoa que sofre de obesidade, ela sofre de depressão também. É uma compulsão por comida, ela não consegue parar de comer. Perda do sono ou aumento, já falei sobre isso aqui, né? Uma questão do físico também. Dores de cabeça constante, dores musculares, entra a fibromialgia também, tendinite também, porque é uma rigidez muscular, uma tensão muscular. O filho estão falando, você está com depressão. O que é isso, vai? Sacanagem. Está repreendido em nome de Jesus, sai. Intestino desregulado. Né, o intestino não funciona direito, ou está preso demais, ou está solto demais o tempo todo. Tá? Tomar um cuidado muito grande. E se você que está aqui nessa noite tem algum desses sintomas por mais de 20 dias, você pode estar sofrendo de depressão. E uma coisa interessante, né, que o crente ele tem um fator a mais, que é o fator espiritual. Esses 4 fatores que eu falei, sentimento, pensamento, né, físico e comportamental, ele é comum para todas as pessoas, né, e tem um que é específico para crente. Tem, pastor? Tem. Sintomas de depressão espiritual, sintomas de depressão do crente. Como assim, pastor? Perda da vontade ou concentração na hora de ler a palavra. Ela não tem prazer na leitura da palavra mais. É uma pessoa que sempre leu. Tá? Então, para aquele crente ruim, despreparado, que não lê Bíblia, que não ora, que não faz nada, não. Essa é a depressão dele, é permanente, né? É para aquele que tem o prazer na leitura da palavra, que lê constantemente, que ora constantemente, e de repente não tem mais prazer. Ah, não quero ler, não. Chega de Bíblia, eu não quero, não. Se nem os irmãos me visitar também, não. Né? Perda da vontade ou interesse ou concentração na hora de orar. Ele ajoelha para orar, né? E ele não consegue concentrar a mente dele na oração. Ele começa falando, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa os seus chimpanzés, as girafas, Senhor. Ele vai trocando as palavras, que ele não consegue concentrar na hora da oração. É um sintoma de depressão, né? Ele despreza a comunhão com os irmãos. Ele não quer estar mais aqui no meio dos irmãos. Irmão, vai ter um churrascão, né, dos aniversariantes do mês de abril até o mês de junho. Já profetizei o churrasco aí, ó. Aí quando eu não firmo o corpo. Aí eu já, não vou não. Você vai estar aqui um monte de gente querer conversar, ficar perguntando o que eu tenho. Eu não quero nem ver a casa do Filipina também, não vou não. Né? Ferreirinho vai estar lá, não, vai ficar me perguntando o que é. Eu não vou não. Já começa um isolamento no meio dos irmãos. Não obstante ele isolar da família, ele isola os irmãos da igreja também. O que mais, pastor? Incapacidade para o ministério. Pastor Ferreirinha, falar para o senhor uma coisa. Estou sofrendo, está aqui o meu cargo, eu não consigo mais exercer esse cargo por enquanto, eu estou sofrendo muito. O que mais, pastor? Pensa que Deus abandonou, sentimento de abandono até do próprio Deus, né? E é tomado por um sentimento de culpa muito grande pelo pecado. Também. Isso já associado aos outros já citados. Então o crente tem o 5º elemento, né? O 5º elemento que é o fator espiritual. O grande problema, irmãos, do depressivo é a rejeição pelo tratamento. É ele achar que não precisa tratar, que ele está bem, que ele consegue sair por si mesmo. Não, eu tratar de depressão, você é bobo, menino. Eu estou com depressão, não. Né? E apela, fica nervoso. E a crença de que a depressão não é uma doença. Não, isso é espiritual, eu vou orar. Isso vai embora. Né? Pode ser que tem certo de depressão que você ora e realmente vai embora. Ou então ele acha, não, isso é coisa de pecado. É porque eu estou em pecado. Isso é demônio, Satanás está atuando na minha vida. Irmãos, presta atenção numa coisa. Satanás não habita em crente. Não é crente endemoniado. O crente é cheio do Espírito Santo. Quem habita nele é Deus.
Que negócio de falar que você está com depressão, que Satanás está mandando de você agora. Que é isso, irmão? Para você que é convertido, lavado e remido do sangue de Jesus, Satanás não habita em você. É o Espírito Santo, Deus que habita no seu coração. Aleluia. Aí que essa pessoa que acredita que a depressão é uma coisa de demônio, né? Que é uma coisa de Satanás, que ela faz? Ela vai precisar de uma campanha. Determina, bate na parede, determina a parede. Eu determino que saia agora esse demônio da minha vida. Que é isso, irmão? Não vai sair porque não é demônio. Né? Aí tem ministérios que criam campanha em cima disso. Venha participar você também da campanha do descarrego, né? Por que sessão do descarrego? Para quê? Porque fala que é demônio. A pessoa, por exemplo, né? É pelo quê? Eu? Fazer terapia? Tratamento? Eu ir no psicólogo? Vamos chamar de doido. Vou não. Psiquiatra é coisa de doido, eu não vou. Quebra esse paradigma. Psiquiatra, urologista, isso é coisa que a gente tem que visitar de vez em quando. O Leonor está com uns anos. Então teremos que, se for pensar assim, irmãos, vou ter que repreender a miopia. Sai agora a miopia, isso é do caso do Satanás. Porque essa depressão todas as doenças são do Satanás. Não é verdade? Se você vai ter que repreender a torção do pé, sai agora aí, demônio, que está torcendo o meu pé. Tropecei, foi o Satanás que fez tropeçar, que o diabo lá, colocou a pedra lá, né? Torci o pé, agora sai. Então ora para isso também. Quebrou o braço, não vai no médico não. Repreende a fratura, você sai agora, sai demônio da fratura. Não é verdade? Tem que amadurecer, irmãos. É por isso que muitas vezes o mundo fica criticando a gente. Esses crentes, tudo é demônio. Tem coisa que não é demônio não, irmãos. Tem coisa que é da natureza mesmo humana, tá? Muitos estão sofrendo por não querer tratar, né? Se você tem sintomas, irmãos, procure médico, procure tratamento, em nome de Jesus. Eu tenho aqui um telefone, umas 2 psicólogas crente, eu te passo, vai lá e marca uma consulta com ela lá, vai bater um papo com ela, né? Lá na polícia, todas as vezes que a gente dispara arma de fogo, né? Dá um tiro, se acertou ou não a outra pessoa, você tem que passar no psicólogo, né? Porque isso pode afetar o meu dia a dia, pode afetar a minha amiga. Não é comum ficar dando tiro por aí. Né? Então vamos lá, passa no psicólogo. O doutor chega lá com aquela cara de doido, lembra você, né? E aí? Tô bem, tô tranquilo, né? Aconteceu, mas tá tudo certo. Tá ok. E os tratamentos? Então tá, nós identificamos os sintomas e as formas de tratamento, pastor. Para a endógena, para aquela que é interna, para aquela que é hormonal, química, genética, né? Nós temos aí médico, psiquiatra, psicólogo, medicamento, terapia, sessões de terapia, né? Que pode durar aí semanas e até anos para regular os hormônios e os neurotransmissores do seu corpo. A depressão não é uma doença que você começa a tomar remédio agora e acaba amanhã. Não é igual dor de cabeça, né? Você toma remédio, aqui 5 minutinhos acabou a dor de cabeça. Não. Tem que tratar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Tá? Pode fazer terapia ocupacional, diálogo, conversa, terapia de grupo, tratamento medicamentoso e terapêutico. Para endógena, para aquela que é interna, tá? E para exógena, para aquela depressão que é gerada por fatores exteriores. Primeira coisa que tem que fazer é identificar qual fator que gerou aquela depressão. Vamos ver? Ela também pode ser tratada com medicamento, tá? Com terapias, com psicólogo, com psiquiatra. Você tem que resolver esses fatores exteriores que gerou esse quadro de depressão para que ela seja curada, para que você seja liberta dessa depressão. A maneira como você ver a vida ou lidar com os problemas te ajuda a curar a depressão endógena. Comece a ter uma perspectiva, uma visão mais otimista da vida. Imagina uma coisa, vamos montar um time de futebol aqui na igreja. Vai eu, Paulinho, né, atacante, o Filipinho zagueiro, claro. E vamos montar um time aqui, né, o Patrick vibrando meio campo. E vamos marcar um jogo contra o Barcelona. Vamos ganhar contra o Barcelona. Aí, olha o que é o otimismo, né? Você marca um jogo, Paulinho, vamos ganhar de no mínimo 3-0 do Barcelona.
E com direito a dar um chapeuzinho à caneta do Messi ainda. Isso aqui é otimismo. Começa a ver a vida por essa perspectiva. Coloque luz no seu caminho. Pare de olhar a vida com uma perspectiva escura, fechada. Seja otimista, vai dar certo. Creia no Deus que você serve. Acredite em Deus. Acredite no poder de Deus na sua vida. Acredite que Deus pode todas as coisas, não é uma ou outra coisa. São todas as coisas, Deus pode. Em nome de Jesus, mude a forma como você vê a vida. Outra coisa, não seja extremista. Não seja radical islâmico, não, irmãos. Como assim, pastor? Errou um prato de comida. Estava fazendo a comida, né? Aí, queimou o bife. Tá vendo? Não vou cozinhar nunca mais. Eu não presto para cozinhar. Nem um bife eu sei fazer. Calma. Foi só um bife que queimou. Põe outro para fritar. Né? Queimou o arroz. O arroz ficou igual Unidos Venceremos. Ninguém vai comer isso aqui, não. Tá igual cimento, né? Calma, foi só um que deu errado. Você pode cozinhar de novo. Bateu o carro. Eu sou um péssimo motorista. Não vou dirigir o carro 2.0 mais. Irmão, já percebeu uma coisa? Às vezes você tem um carro 1.0, né? Milzinho. Aí você vai trocar por um carro 2.0. Aí chega aquele seu amigo pessimista. Cuidado, hein? Eu nunca vi um carro 2.0. Cuidado com esse negócio. Você acelerar e bater esse carro. Calma, meu amigo. Dá certo, sim. Eu já bati uma vez, já bateu. Sofri um grave acidente. Ok, quem nunca bateu o carro, irmão? Eu já bati. Né? Na Paula já bateu. Ela fala, não pode falar, já bateu. Sempre falou, só você que bateu, mãe. Um dia ela bateu, tá vendo que é ruim, tá acusando os outros. O que mais, pastor? Vamos pensar uma coisa aqui. A pessoa teve um pensamento pecaminoso na hora da oração. Tá orando lá, né? Tá lá o Joãozinho orando. De repente lembra da Mariazinha. Mariazinha, meu Deus, eu pequei. Blasfemei contra o Espírito Santo. Eu tava orando e eu tive um pensamento. Tô condenado ao inferno. Irmão, seja sincero. Um pouquinho mais baixinho. Seja sincero. Quem nunca pensou que já blasfemou contra o Espírito Santo aqui, né? Eu digo assim, eu acho que blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei chorar manaia sem poder, sem estar cheio de Deus. Estou condenado ao inferno, acabou. É por não termos o conceito certo, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Procure conhecimento. Peça auxílio, conversa com alguém. Sabe? Busca esgota todas as fontes primeiro, para depois você tirar a conclusão. Não tire conclusão precipitada. Para com o extremismo. Jó, por exemplo, né? Jó falou assim, sabe por que eu estou sofrendo assim? Deus é meu inimigo. Olha a conclusão que Jó tirou. Pelo contrário, Deus era tão amigo dele, acreditava tanto nele, que deu testemunho dele. Falou assim, Jó, Satanás pode atestar, esse eu assino embaixo. Era mais amigo do que ele imaginava, mas por causa da situação que ele está vivendo, Deus é meu inimigo. Cuidado com o extremismo. Outra coisa, não generalize seus atos. Como assim? Se tomou um fora, Tiago. Cadê o Tiago? O Tiago fugiu, tomou fora, literalmente é o fora. É você mesmo, queria só você. Tomou um fora da menininha? Não quer dizer que você nunca mais vai casar na vida, meu filho. Tomou uma tesourada, né? Aquele irmão de olho na Mariazinha, Joãozinho de olho na Mariazinha, né? Daquele, manda um zap. Oi, boa noite. Não posso conversar agora. Nossa, nunca mais eu vou namorar na vida. Calma, viu, Felipe? Dá certo. Enquanto a vida é esperança. O que mais, pastor? O camarada que veio pregar pela primeira vez, né? Veio pregar, irmãos, se eu fosse analisar minha vida pastoral pela minha primeira pregação, nunca mais eu pregava na minha vida. No Olari me deram a oportunidade para pregar. Sabe quantos minutos durou minha primeira pregação, Claudiano? Chuta. 5 minutos. 30 segundos. Esse que sua porta embaixo, alguém vai comigo. Meu irmão, você levava um quadro que tinha uma porta e uma chave, que a pessoa abre, Deus abre e pronto. Deus abençoe, Deus, amém. A irmã Luzia pegou o microfone assim. Amém, pastor não, Ferreirinha. Mas se eu fosse tirar por base isso? Quem nunca cometeu um erro na pregação, irmãos? Não são perfeitos, não. Teve um dia que eu jurei que Jonatas era Natan na pregação. E estou lá porque chegou Jonas e falou com Davi, repreendeu. Eu falei, Natan, não é normal, às vezes comete uns erros assim mesmo, esquenta não. Não é o fim do mundo, não. Generaliza não. O que mais? Jacó, né? Lembra de Jacó? José foi vendido para o Egito. José morreu, né? Aí os irmãos de Jacó, os irmãos de José, encontram ele lá no Egito. O que José faz? Segura Benjamim, que era filho da mesma mãe. O que Jacó pensou? Acabou minha vida. Os dois filhos que eu mais gostava. Generalizou, achou que todo mundo ia morrer, estava todo mundo vivo. Não generalize, calma. Analise friamente a situação.
fui mandado embora, nunca mais vou arrumar um emprego. Vai sim, calma. Porque ser demitido dá uma sensação ruim, né? Eu lembro que eu estava fazendo um curso na Aspron, aos 15 anos, e eu sempre fui muito quietinho, né, para a glória de Deus. Me expulsaram do curso. Assim, acabou minha vida. Eu virei bandido agora? Não, virei polícia. Acabou minha vida, me mandaram embora e agora? Né? Gente, calma. Dá tempo ao tempo, espera o sentimento passar e vai dar certo. Generaliza não. O que mais? Não é porque não deu certo uma vez que não vai dar certo sempre. Muito cuidado. Outra coisa, não seja pessimista, né? Acertou 90% da prova. Ele só reclama dos 10% que não acertou. Tá vendo? Errei 10% daquela prova. Eu podia tirar do 100, eu tirei 90. Você tirou 90, meu filho, você tá doido? 60 dá pra você passar, você tirou 90. Cuidado, tá? Ouvi um sermão e só guardou a parte ruim, né? A Ana Paula uma vez já fez comigo. Nós fomos lá na igreja, recebi uma profecia abençoada, né? Aí eu falei que Deus ia me levantar, ia levantar para os 4 cantos da terra para pregar a palavra de Deus, que Deus era comigo, né? Mas aí tinha uma parte, teve isso. Aí tem uma palavra que o pastor falou assim, olha, mas você vai sofrer perseguição, você vai ser contradizido as suas palavras muitas vezes, tem pessoa que vai perseguir você. E sempre quando eu conto testemunho, eu conto a parte boa, né? Porque Deus da vitória, Deus me chamou para esse propósito, irmã Ana Paula, não esquece que você falou que você vai sofrer não, hein? Não esquece não. Então, amor, tive que citar você aqui hoje, desculpa, eu te amo, meu bem, linda. O que mais? Elias, presta atenção na vida de Elias. O único homem na Bíblia que eu conheço que fez chover água e fez chover fogo. E ele ficou com medo da mulher. Presta atenção, irmão. O homem orou, o homem tinha a chave dos céus, né? Não vai chover, pronto. Vai chover. Agora chove. Choveu. Cai fogo do céu. Caiu fogo do céu. Aí ele focou onde? Focou em Jezabel. Oh, meu Deus, uma mulher querendo me matar, Senhor. Acabou de matar 850 homens. É uma mulher querendo me matar, eu quero morrer. Eu vou suicidar. Não. O que mais? Vamos finalizar aqui, senão temos só mais 3 páginas. Mude o seu estilo. Aqui é interessante. Mude o seu estilo de vida. Mudar a forma de ver a vida e agora mudar o estilo de vida. Como assim? Vamos lá. Primeiro, tenha horário para tudo. Horário para comer, horário para dormir, horário para vir na igreja, horário para visitar a família, horário para ir no shopping, horário para tomar um açaí. Tem horário, crie rotina, horário. Todo mundo que você sai fora da rotina tem tendência à depressão. Porque seu corpo está acostumado com uma rotina, vai quebra aquela rotina o tempo todo. Tá? Então tem horário para tudo. Horário para ler a Bíblia, para orar, para trabalhar, né? Encontre tempo, presta atenção nisso daqui. Encontre um tempo para você relaxar. Desligar geral. Né? Pega o celular, sabe? Hoje não. Desligar. Meu bem, é o seguinte. Põe um filme aí de romance. Eu e Ana Paula deitado, sábado à noite, na cama. Filme romântico, uma coisa maravilhosa. Né? Ou então a sua forma de relaxar é jogar um futebol. Marca um futebol. Né? É solteiro, não pode relaxar vendo um filme, né? Futebol. O que mais, pastor? Eu posso ir no shopping. Tem gente que ir no shopping, é uma terapia. Não vai comprar nada. O camarada vai no shopping. Vou lá, olha que sapato bonito, que roupa bonita. Que... Mulher gosta disso, né? Não vou comprar nada, mas no dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar isso aqui. Olha que coisa linda. Olha que bolsa, R$2.000 essa bolsa. O dia que eu tiver R$2.000, eu compro uma. Fica tranquilo, vai lá, né? Mude o seu estilo de vida. Outra coisa, exercício físico. Sai desse comodismo. Barriguinha está crescendo. Vai para esteira, natação, futebol, vôlei, peteca. Tem um monte de coisa para você fazer. Boxe, jiu-jitsu. Vai dar soco, né, no saco de pancada. Põe a luva. Aquele patrão meu é hoje. Põe lá. O que mais? Regule o seu sono. É o que eu vou tentar fazer, né, irmãos? No meu caso, é o que eu vou tentar fazer. Regular o meu sono. Vou passar para o dia, vou trabalhar de segunda a sexta, folgar sábado, domingo e feriado, né? De 8 a 5, tá tudo certo. 1 hora de almoço, quarta-feira só até 1 hora da tarde. Vai ser benção, hein? O que mais? Estabeleça prioridade. O que acontece com a pessoa que tem depressão? Ela quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo.
Ela quer agradar gregos e troianos. Aí não consegue agradar ninguém e ela fica frustrada. Tá vendo? Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. Então estabeleça aquilo que é essencial para a sua vida. O que for secundário, você deixa para depois. O que for primordial, você faz. Amém, queridos? O que mais, pastor? Seja otimista, né? Tudo vai dar certo. Se for, nós estamos fazendo uma forma de tratamento, né? Se for uma possessão demoníaca que causa a depressão na sua vida, só tem uma forma de tratar isso. Uma só. Qual que é? Conversão. Aceita Jesus hoje como seu Salvador. Fala assim, Deus, o pastor falou que tem depressão que só é curada, né? Que é originada da possessão demoníaca. Pastor, como que eu sei que a minha depressão é possessão demoníaca? Tá? É aquela pessoa que de vez em sempre Satanás toma o corpo dela. Não é verdade? Possessão, fica possessa, o pastor tem que ir lá orar, repreender o demônio, sai em nome de Jesus, aquele negócio todo, né? O que tem que fazer? Realmente faça uma aliança com Deus. Ajoelha e fala assim, Deus, eu sou filha do Senhor. Eu quero ser filho, eu quero aceitar, eu quero fazer um acordo, uma aliança com o Senhor, eu quero receber o Senhor dentro do meu coração e quero que nunca mais Satanás tenha poder sobre a minha vida. Vai ser curado hoje, em nome de Jesus. O que mais, pastor? E se for uma opressão, vamos lá, possessão e opressão, são duas coisas diferentes, certo? A opressão demoníaca, o crente pode sofrer uma opressão demoníaca. O mensageiro de Satanás, né? Lembra do apóstolo Paulo? O mensageiro de Satanás é enviado para me esbofetear todo. O que ele fez? Ele orou. Senhor, afasta de mim. Tira esse espinho na carne. Não estou dizendo que Deus vai te atender, não. Mas pode ser que Deus te dê graça para suportar. Amém? Pastor, o que mais eu posso fazer? Quando Satanás, as setas demoníacas, as hostes espirituais da maldade me cercar, quando laços de morte me cercar, o que eu tenho que fazer? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Se arme com todas as armaduras de Deus. Cinto da verdade, escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, calça o pé na preparação do Evangelho da paz e vamos guerrear no reino espiritual, em nome de Jesus. O que mais? Abandone os pecados. Porque tem depressão que é original do pecado. Pornografia, nome sujo, caloteiro, 171. Aí dá depressão mesmo. Dá depressão. Tá? O que mais, pastor? Faça um devocional. Limpe o seu nome. Abandone a pornografia. Abandone o pecado. Tá? Feche as brechas. Eu quero destacar aqui na vida de Jó uma coisa. Se você ler a primeira vez, vem quieto aí. Se você ler a primeira vez a vida de Jó, Satanás chega lá e Deus pergunta para ele o quê? Você está vindo, Satanás? Estava aí dando rolezinho, senhor. Eu estava lá, né? De rolé na terra lá. Você viu Jó? Vi, servo reto, índice dos mal. Também o senhor deu tudo para ele. Vai lá, Jó. Ô, Satanás, toca em tudo. Mas na vida, não. Na segunda vez, no capítulo 2, quando Satanás retorna, o que Deus pergunta para ele? Tem visto meu servo Jó? Sim. Homem reto, índice dos mal. E mesmo sem causa, você me incitou contra ele para o destruir. Então quer dizer que se nós dermos causa, Satanás acha legalidade diante de Deus para agir na nossa vida? Sim. Você não vai ficar possesso de demônio, não é isso. Mas Deus pode permitir que ele venha te oprimir. Porque Deus é tão justo que você erra. Aí você acha, ele errou, a brecha está aberta, eu posso entrar. O que eu tenho que fazer? Fecha essas brechas. Quais tipos de brecha? Tem um monte, viu? Tem um monte. Essa boca suja, que só fala palavrão e pornografia. Esse site pornográfico você não para de acessar de jeito nenhum. Brigas e contendas o tempo todo, você não consegue dar certo com ninguém. Ninguém consegue ficar perto de você. São brechas, são portas de legalidade que você abre na sua vida para Satanás poder agir na sua vida. Então feche elas. O que mais, pastor? Pecados ocultos e não confessados. Qual que é o conselho? Procure, primeiro, se você é crente, lembra assim, procure o pastor da igreja. Tá? A Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Primeiro confessar ao Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Mas tem situações que a sensação de culpa ela é tão grande que você precisa desabafar com alguém. Não que pastor perdoa o pecado, não é isso. Eu posso te orientar para que a sensação de culpa saia do seu coração. Amém, queridos? A depressão originada por causa do pecado é terrível. Lembra de Davi? Salmo 32, rapidinho. Deixa na agulha, meu filho, precisa de você. Muda a minha vida. Bem-aventurado, presta atenção ao que Davi falou. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olha aí. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Depressão por causa do pecado. Confessa, em nome de Jesus. Não deixa esse mal te matar, não. O que mais, pastor? Abandona a mentira. A mentira te corrói por dentro, ela te destrói. Né? Como é que foi? Foi assim, assim, assado? Foi nada. Aí toda vez que você vê a pessoa, o coração dispara. Toda vez que a situação vem à tona, o coração dispara. Confessa isso. Conserta essa brecha em nome de Jesus. Repara essa brecha em nome de Jesus. Abandona o estelionato, né? A enganação. Abandona a prostituição, a lascívia na mente permanente. Abandona isso em nome de Jesus. Pastor, como ajudar pessoas que estão em depressão? Eu tenho aqui o pacote com as 10 medidas contra a depressão. Primeiro, se tem alguém na sua família que sofre de depressão, amigo de escola, amigo da família, vizinho, te dou um conselho. Primeiro, seja sensível ao problema dessa pessoa. Não jogue pedra. Não jogue gasolina no fogo. Vai baixar um pouquinho. Eu estava atendendo uma ocorrência esses dias de acidente de trânsito. A mulher embriagada, ela jogou literalmente, tentou suicídio. Jogou o carro dela atrás de outro carro. Aí a filha dela chegou no local e falou assim, aqui, quer morrer, pula da ponte. É assim que deve tratar a pessoa com depressão? Está angustiado querendo morrer? Uma certa vez, um outro amigo nosso de serviço em depressão, o outro amigo de serviço falou aqui, dá um tiro na cabeça, senhor. Isso é coisa de falar para quem tem depressão, irmãos? Instigação ao suicídio é crime. É crime. Se conseguir provar, você vai para cadeia, vai para tranca. O que mais? Motive, não critique, né? Demonstre força. A pessoa fala assim, você acha que vai dar certo? Claro que vai dar certo, bora, vou te ajudar. Sabe, demonstre força, demonstre coragem, põe ânimo, seja um ajudador, um auxiliador, um consolador da vida das pessoas, em nome de Jesus. Traga palavras de encorajamento, de esperança, ore com ela e por ela. Só vou orar com vocês, eu já liguei, nós vamos orar para esse problema ir embora. E quando estiver longe dela, Senhor, tem misericórdia da vida daquela pessoa. Ore com ela e por ela. O que mais? Cite a palavra de Deus para ela. Por que citar a palavra de Deus? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Qual que é o segredo para que pessoas sejam libertas além do tratamento médico? Palavra de Deus. Ande com essa pessoa para ela se socializar, porque ela se retrai, esconde. Vai na casa dela, aqui fulano, vou fazer uma visita para você. Eu trouxe um bolo de chocolate para nós comer junto. Vamos comigo lá no shopping? Tem que comprar, pagar uma conta de luz lá. Ajuda essa pessoa. Se é seu filho, se é sua mãe, se é seu pai, ajude ele. Pai, onde o senhor vai comigo lá e no centro? Talvez você está confinada, tire ela de casa. Dê um ombro amigo para ela chorar. Você chora aqui, ó. Sou seu amigo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ouvir. Fala, o que está te entristecendo? O que está te angustiando? Ajude essa pessoa em nome de Jesus. Aconselhar dentro da palavra de Deus. Leve a pessoa ao médico. Está dentro da casa, está sofrendo, está chorando. Você fica só dando pancada na pessoa. Pega ela e leva no médico. Não consegue ajudar, não consegue fazer outra coisa. Não, leve ela ao médico em nome de Jesus. Ajude a comprar remédios, né? Ajude ela financeiramente.
Outra coisa, ajude ela a identificar qual tipo de depressão que ela tem. Se é endógena, se é exógena, se é interna ou se é de fatores externos. Ajuda essa pessoa. Você ouviu tudo aqui hoje. Está gravada essa pregação, você pode pegar ela depois. Se for espiritual, busque uma ajuda pastoral. Oriente a pessoa, traz a pessoa aqui na igreja, vamos orar por ela. Vamos conversar com ela, ajudar ela a confessar Jesus como Salvador, ajudar ela a confessar os pecados dela, né? Estude e medite na palavra com ela, ajude ela a confessar os pecados dela em nome de Jesus. E agora eu quero retornar para finalizar em Elias. Vamos identificar em Elias. O que Elias fez? Medo. Olha os sintomas de depressão em Elias. Medo, isolamento, vontade de morrer. Não foi isso que Elias teve? Medo, se isolou e pediu para morrer. E qual que foi o tratamento de Deus para com Elias? Primeiro, conversou, diálogo. Está lá no capítulo 19, versículo 9. E olha que interessante, irmãos, porque na depressão a pessoa sente que está sozinha, não é? Lembra do Salmo 91? Eu sou a tua sombra, a tua direita. Deus nunca te abandona. E sabe o que é interessante que Deus pergunta para ele? Deus não fala assim, olha, Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aqui? Olha o texto aí. 19, versículo 9. O que você faz aqui, Elias? Quando Deus pergunta isso para ele, Deus está do lado, perto. Em nome de Jesus, se sentir sozinho em meio à multidão é terrível. Lembre-se que você tem uma família aqui e que Deus está perto de você, Deus está do seu lado. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus. Primeiro tratamento de Deus para com Elias, conversa, diálogo. O que mais? Deus preparou comida para ele. Elias, precisa comer. Para com isso. Você vai querer morrer de fome. Você ficar sem comer não vai adiantar nada. O anjo, leva lá comida para o corvo, leva lá comida para ele. O que mais? Sonoterapia. Come, meu filho, agora dorme. Os hormônios da alegria vêm quando você dorme. Leptina, endorfina, serotonina, dorme. O que mais que Deus fez com ele, com Elias? Encorajou ele com palavras. Elias, para com isso. Você vai lá ungir. Vamos ler para a gente não errar. Capítulo 19, do versículo 15 ao 18. Olha aí. E o Senhor diz, como que Deus confortou Elias? Com palavras de esperança. O Senhor diz, vai e volta pelo caminho. Vai lá. Volta a caminhar novamente. Sai dessa caverna. Caverna, você se trancar, você se isolar, não vai resolver nada. Sai para a rua de novo. Vai conversar com pessoas. O que eu tenho que fazer, Deus? Vou te dar um conselho, Elias. Vai fazer o seguinte. Vai lá e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás a rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, ungirás profetas em teu lugar. E para finalizar, Elias, fala uma coisa. Deixe de ser orgulhoso. Porque ele fala aqui, fiquei só eu sozinho. Olha o sintoma de isolamento, né? Ao de achar que ninguém está vendo ele. Sabe o que Deus falou com ele? Deu esperança para Elias. Falar uma coisa com você. Versículo 18. Também eu fiz ficar, sem se dobrar diante de Baal, 7.000 pessoas. O dia que você achar que você está sozinho, irmão, tem aqui 100 pessoas pronto para te ouvir, para dar um ombro amigo, para ter uma conversa com você, para orar com você e por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi assim que Elias levantou. E sabe o que é mais interessante? Fantástico. O que Elias pediu? Senhor, me mata. Elias, nem morrer você vai. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. É assim que Deus trata com a gente, queridos. É assim que Deus trata com seus servos. Eu quero finalizar com o Salmo 116. E vamos orar. Em nome de Jesus.
Tem que haver, em nome de Jesus, uma lampejo de esperança no seu coração. Eu quero que Deus traga luz para a sua vida mediante essa palavra, a esperança, aleluia, para a sua vida. Em nome de Jesus, você está sofrendo nessa noite. Deus te trouxe aqui para falar que Ele te ama. Deus te trouxe aqui para falar que tem solução para a sua vida, que essa depressão isso não é um fim, é um começo para Deus agir na sua vida. Que Ele te ama. Olha o Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto vou invocar enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia, Deus.